Estamos de volta e o nosso entrevistado de hoje é o deputado mineiro do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizá-la, parabenizar a TV, pela ousadia de ter no ar e manter o programa. Parabéns aí, sucesso para vocês. Obrigada, deputado. Às ordens. Deputado, a gente viu na semana passada a aprovação do Orçamento Geral do Estado pela Assembleia Legislativa. Que análise você faz do orçamento que foi aprovado? É um orçamento que realmente vai funcionar? Que a gente vê às vezes que é aprovado no orçamento, mas aí ele vai mudando durante o ano, né, deputado? Na verdade, Daniela, o orçamento é uma estimativa. Uma estimativa. Né? Então, no orçamento você estima as receitas, você estima as despesas para aquele ano. Eu tenho, desde que assumi mandato de deputado estadual, tenho trabalhado com essa temática. Quando fui vereador também, digamos assim, é um assunto que eu dedico um tempo, um esforço teórico de estudar isso. Até porque eu acho que a gente falar sobre melhoria da educação, melhoria da saúde, da segurança, sem discutir o orçamento é balela. Né? Então a gente não consegue sair do lugar se a gente não discutir a questão orçamentária. Mas eu acho que o orçamento tem que ser debatido, eu falei isso quando da aprovação, aliás, eu sempre falo isso lá, até sou meio repetitivo nisso, né? Tem que ser debatido no início do ano, entendeu? Não adianta você, no final do ano, querer resolver os problemas orçamentários do Estado. No início do ano, para o orçamento do ano seguinte. Lógico, por exemplo, para 2018. Então, você tem que começar a debater o orçamento em fevereiro, em março, em abril, para planejar, porque você está tratando de planejamento de política pública, não é? Então, nesse sentido, eu acho que a votação que teve lá foi uma coisa diferente, eu achei legal, porque pela primeira vez, eu até falei isso no dia lá da votação, todo ano eu fico lá em dezembro brigando para que se debater o orçamento, chamando a atenção da importância dessa discussão. Neste ano aconteceu uma coisa legal, que foi a participação, o interesse, por exemplo, do Fórum dos Servidores. O Fórum acompanhou, o Fórum é formado de vários sindicatos, acompanhou ali, ficou lá brigando e tal, acompanhou. As entidades empresariais, sindicais também, a Fierna, a FEComércio, também estiveram. Então, acho que foi legal. Para mim, o diferencial foi esse. Vai resolver o problema do Estado? Não, não vai resolver o problema do Estado. Então, eu acho que você pode mudar a cultura de debater o orçamento se a gente começar no ano que vem. E eu estou à disposição, como eu tenho uma série de estudos sobre isso, disponibilizo dados e tal, das entidades da sociedade. Agora, votar o orçamento implica também a gente acompanhar a sua execução. Exatamente. Porque o Betinho Souza, que é o irmão do Enfio, tinha uma frase que eu gostava muito dele, que é tão criminoso quanto a votação do orçamento sem debater, é a sua execução silenciosa. Então a gente precisa estar acompanhando, criar mecanismos para que a sociedade, você que está aí nos ouvindo, acompanhando aqui, saiba em que o dinheiro que está sendo arrecadado está sendo gasto. Por exemplo, como é que é o pagamento dos fornecedores, quais são as obras prioritárias, né? Como é que é o pagamento dos servidores. Então, esse é um debate fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que se as entidades, o Fórum dos Servidores, as entidades empresariais e outras entidades se interessarem, acho que dá para fazer um trabalho legal no ano que vem para a gente poder acompanhar, digamos assim, a execução orçamentária. Teve também uma questão de uma discussão entre os poderes, né, deputado? Como é que foi isso? Pois é, aqui acontece o seguinte, você sabe que tem na média nacional, a gente tem o Executivo, né, o Judiciário, o Legislativo e tem os órgãos também, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria. Esses órgãos de poderes, todos eles têm orçamentos próprios. A média nacional é que aqui a média, o percentual é mais alto do que a média nacional. Tanto é que o próprio presidente do Tribunal de Justiça anunciou, criou, fez toda uma campanha falando da história das chamadas sobras. Sim. Acontece o seguinte, Daniela, essa história precisa ser melhor entendida. Não era para ter sobra. Ora, o dinheiro é do Tesouro, o dinheiro é do Estado, não é? O dinheiro não é do poder A ou B ou C. Né? Então, na verdade, se sobrou, tem dois caminhos. Ou devolve para o Tesouro, para o Caixa Único, ou faz o ajuste de conta. Sim. Tipo, sobrou 100 milhões para o Judiciário. Então, o que seria correto? O que a lei diz? Né? A lei diz o seguinte, você devolve para o Caixa Único ou... Né? Você, quando no ano que vem for fazer o repasse, você vai descontando. Isso é que a lei diz. Sim. Então, na verdade, aqui nunca foi fazendo isso. Né? Porque é estranho, né? O poder sobrar dinheiro. Quer dizer, então, que o que foi feito é o natural.
Não foi feito ainda, né? Porque não foi devolvido. Eles não disponibilizaram mais de 80... Você sabe que tem muita zoada e pouca ação nessa história? Muito blá 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 e pouca ação. Eu defino que, por exemplo, no ano que vem, pelas minhas contas, e aí, tem um saldo de 500 milhões e tal. Bom, está incluído aí o que o Estado repassou e as verbas do Poder Judiciário. As minhas contas mostram que no ano passado, porque como é que você sabe que sobrou sua conta? Termina o ano e publica o balanço. O balanço está disponível no site do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Se você for lá no site, você vai ver o seguinte dado, e fizer as contas, vai ver o seguinte dado. Tem um saldo, né, um superávit do Poder Judiciário de 172 milhões de 2015 para 2016. Esse dinheiro deveria ter sido devolvido, não é, para o Caixa Único, ou então feito ajustes de contas. Não foi feito. Né? Então é isso, eu espero que ano que vem seja feito, se cumpra a lei, né? Como é que o Estado vai ver sem cumprir a lei? Como é que não se cumpre uma lei? Exatamente. Né? Quer dizer, hoje em dia, eu até entendo até que dá mais os órgãos, lei né? que não está sendo os órgãos cumprida. não cumprirem. Pois é. Né? E eu estou dizendo moral, isso, né? que você pode acessar também, tem um relatório. Você sabe que a Associação dos Magistrados entrou no CNJ para questionar aquela conversa de que o presidente do tribunal disse que emprestaria ao Estado 100 milhões. Isso. E está lá no relatório, os técnicos do CNJ estão lá dizendo exatamente o que eu estou dizendo aqui. Era para devolver, não é? Era para fazer o ajuste de conta e tal. Então eu não estou dizendo nada que não esteja no relatório, que eles inclusive têm. Ok, deputado, vamos mudar um pouco de assunto, mas manter ainda sobre o Estado do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor avalia esse segundo ano do governo Robson Faria? Olha, um ano difícil para o Estado, né? Eu acho que o governo Robson tem duas questões, assim, né? Primeiro, falta rumo, né? Eu acho que o governo tem muita dificuldade de definir metas, né? Sempre teve essa dificuldade, o governo muito disperso, falta rumo, falta uma gestão mais acompanhada, ações mais articuladas. Eu estou dizendo isso não é porque nós não somos mais aliados do Robson. Eu já dizia, inclusive, quando éramos aliados dele, eu já dizia isso, inclusive, para ele, que precisava de ter rumo o governo, precisava ter meta, precisava ter planejamento com metas definidas e a equipe trabalhando de uma maneira mais articulada, né, com um projeto mais geral. Então, falta esse rumo aí. E se agravou ainda mais porque o ano vai passando, as coisas vão passando, não tem ações, e vão aí decepcionando a população como um todo. E segunda, a questão da crise. O governo não toma medidas para enfrentar a questão da crise, vem administrando ali no miúdo e sem conseguir ter uma ação mais geral. Então, acho que deixa muito a desejar. A população, acho que já tem se decepcionado muito, né, com as ações ou a falta de ação, né, do governo, não consegue sair da mesmice que caracterizou. Lamentavelmente, até porque todos nós apostávamos, né, no processo de renovação. E eu acho uma pena, até porque ele chegou, digamos assim, de uma maneira mais independente, né, enfrentando as estruturas mais tradicionais. Era inacreditável a eleição dele. Exato. Poderia, nós acreditamos desde o início, né? Poderia, se quisesse, se tivesse concepção, uma visão, ter feito algo mais inovador, mas infelizmente não conseguiu fazer. Deputados estão até me avisando que tem alguém elogiando sua entrevista e o seu Gleidson Batalha, né? Estão me dizendo aqui, o Gleidson Batalha fez elogios muito obrigado ao senhor, a sua atuação como deputado estadual. Muito obrigado. Deputado, e tem alguma sugestão para que o governo melhore essa forma de enfrentar essa crise? Olha, eu acho que tem que definir, por exemplo, ações mais articuladas nas áreas de segurança, nas áreas da saúde, que são, digamos, graves problemas, na área da educação e na área, por exemplo, da agricultura familiar. Tem um abandono do governo nessa área, não é? Você vê, por exemplo, vou só chamar a atenção, um programa que tem a ver com a agricultura familiar, tem a ver com a questão da agricultura mais geral, da pecuária, do Estado, que é o programa do leite. É um programa que tem 40, 50 milhões de gastos no ano. E qual é o impacto disso na qualidade de vida? Foi feito um trabalho interessante e esse trabalho se perdeu quando o presidente César saiu ali da Emater, só para dar um exemplo em relação a isso. Então, acho que precisa ter foco e precisa pactuar com os municípios, ações. Eu tenho dito, por exemplo, essa questão da segurança. Se não tiver uma ação articulada, União, o Estado e municípios, e aí, lamentavelmente, não é responsabilidade só do governador, prefeito de Natal também, deixa muito a desejar, não faz nada em relação à segurança, vive de costa, não articula com a guarda, não potencializa o trabalho da Guarda Municipal.
Então, não tem diálogo, né? Então, por questões menores, você pega Natal, você pega o governo do estado, não senta, por exemplo, para ver a questão, assim como as outras cidades. Lamentável, falta iniciativas, né, que pode mesmo, com crise, mas pode avançar. Melhorar. Né? Deputado, e o governo Michel Temer? Aliás, você estava falando nessa relação União, Estados e municípios, e a gente vê essa questão da renegociação de dívidas do Estado. Estava até conversando com o senhor sobre isso, que a Folha deu uma notícia agora de última hora que o Temer não vai mais assinar essa renegociação da forma como foi aprovada pelo Senado, não é isso? Porque qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, que a diferença é que foi aprovado pelo Congresso o projeto de renegociação sem ter as exigências de arroxo, de acordo, digamos assim, obrigatória para os estados e municípios. Porque o que aconteceu? O governo Temer, a dupla Temer-Meirelles, queriam que aprovasse o processo de renegociação, mas os estados assumissem uma agenda muito regressiva. A Câmara não aprovou isso. Está noticiado agora, ainda há pouco, pela imprensa nacional. Resta saber qual é a concretização disso no final da tarde ou do dia de hoje. Bom, e outra questão, os governadores vão reagir, os deputados vão reagir. Então, o governo Temer, na verdade, é um governo ilegítimo, né? Você se lembra, Daniela, que anunciaram, né, com uma massiva campanha publicitária, de manhã, de tarde, de noite e tal, dizendo o seguinte, tira a Dilma, que as coisas estarão resolvidas no Brasil. Não é? Isso foi o maior engodo, digamos assim, da história recente do Brasil. Não é? O cientista político que a gente entrevistou aqui, inclusive, disse que o impeachment foi um pega-bobo. Né? E, lamentavelmente, muita gente caiu nisso. E fez uma campanha tão dura, dizendo que era problema de pedalada. Ninguém mais fala em pedalada, né? Problema de corrupção. Ninguém nem mais fala nisso, porque a gente está vendo os casos de corrupção aí se estourando a cada dia, envolvendo, inclusive, o centro desse governo legítimo, envolvendo o Temer, envolvendo os seus ministros. Já caíram 6 ministros, né? 7 pessoas ligadas ao Temer só nesse tempo todo. Então, na verdade, anunciava o seguinte, tira a Dilma que os investimentos voltarão. E uma grande balela. A economia continua muito grave, caindo. Piorando. Os indicadores são muito duros, muito preocupantes, né? Porque o que aconteceu? Se tem várias maneiras de enfrentar a crise. A maneira que o Temer, o ilegítimo Temer está enfrentando a crise é jogar a crise para os ombros dos trabalhadores. Por exemplo, quantos pequenos comércios fecharam em Natal? Olha o comércio da cidade. Olha como é que foi, por exemplo, as vendas, né, no ciclo natalino, nesse período final de ano. Eu conheço vários pequenos empresários, médios empresários, que inclusive estavam torcendo, né, para a saída da Dilma, hoje estão aí meio arrependidos. Chegou, Mineiro, eu digo, pois agora tem um bocado assim arrependido. Tem. Então tem uma situação muito difícil em relação a isso. É a questão da PEC dos gastos. Muita gente entrou no outro embalo, né? Entrou na onda pensando que a PEC dos gastos era congelar o salário dos servidores. Porque o cara fala assim, olha, vamos congelar os gastos. A pessoa vai e pensa que é congelar os gastos dos servidores. Não é isso. É congelar os investimentos na saúde, na educação, na segurança. Pois é, áreas essenciais. Né? E agora, essa questão da Previdência. Por exemplo, a idade de aposentadoria de homem e mulher ser igual é um absurdo. A mulher trabalha muito mais do que o homem. Verdade. Muito mais do que o... Mesmo você que trabalha fora, como tantas outras mulheres, quando chega em casa, rala também. Tem a terceira coisa. E a quarta jornada de trabalho. Então não dá para ser igual a jornada de trabalho, por exemplo. Então é um grande debate. Então, lamentavelmente, entramos numa crise e eu espero que a sociedade se toque, reaja para a gente mudar isso. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a você e desejo a você, a TV, a todos que estão nos acompanhando aqui, um bom 2017, que a gente tenha mais reação e a sociedade volte à normalidade, voltando à democracia e o Temer fora, quem sabe. Tomara, deputada. Agradecendo a presença do deputado estadual Fernando Mineiro e o nosso novo programa Cartas da Mesa, aqui na TV Gazeta, no RN. Você é convidado para retornar todos os dias às 12h30, hein? Aqui na TV Gazeta. Agradeço a sua audiência. Nos vemos amanhã, novamente, aqui na TV Gazeta. Até lá.